A Bíblia realmente é muito atual. O texto que meditaremos hoje, Filipenses 4, 1 a 7, entre outras coisas, destaca a questão da ansiedade, que muitos já têm dito que é o mal do século. Não é o mal do século, é o mal de todos os tempos, né? Porque aqui é um texto escrito há 2000 anos atrás e que também trata a respeito da ansiedade. Então leremos o texto que está em Filipenses 4, 1 a 7, e eu estou dando o título aqui para a meditação, dizendo assim: diga não à ansiedade. Este é o título. Diga não à ansiedade. E se você esquecer tudo que eu disser aqui nesses minutos, eu gostaria que você não esquecesse exatamente disso, de dizer não à ansiedade. O texto diz assim, Filipenses 4, 1 a 7, na versão Nova Almeida atualizada. Portanto, meus irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Paulo dizendo, vocês que são a minha alegria e coroa. Paulo está alegre, mas é impressionante porque e está tranquilo também. Né? Por isso que ele tem autoridade para falar de ansiedade, além de estar tranquilo, está inspirado por Deus, é óbvio. Mas ele está preso. Ele está preso e está falando aqui em alegria e em tranquilidade. E ele dá alguns conselhos. Ele continua falando ou escrevendo assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jogo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ele está dizendo que seus companheiros estão realmente no livro da vida, estão salvos. Versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Alguém que está preso, exortando os demais a se alegrarem. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz ainda, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Outras versões, no lugar de preocupados, colocam ou traduzem a palavra grega que está ali, não fiquem ansiosos. Então não fiquem preocupados ou não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede, ou seja, que ultrapassa todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o conselho aqui do apóstolo Paulo. Mas é interessante que Paulo, então, não escreveu estas palavras para incrédulos, mas sim a uma igreja. E isto mostra o quê? Mostra que ele sabia que o cristão, em determinadas ocasiões, ainda que não deva, e que não seja necessário também, né, pode chegar a ficar ansioso ou preocupado, como diz aqui nesta versão, na Nova Almeida atualizada. Afinal, meus amigos, se pensarmos bem, quem nunca ficou ansioso por algum motivo? Será que agora mesmo não temos pessoas próximas que estão passando por algum tipo de ansiedade? Será que alguns que estão me ouvindo agora, falar aqui neste vídeo, não estão preocupados com alguns problemas? Eu creio que sim. Tenho certeza absoluta que sim. Por quê? Porque não é raro ficarmos ansiosos. Não é raro ficarmos ansiosos com o nosso trabalho, isso nos traz preocupações, com os estudos, com os filhos, com a saúde, com a situação do país, tá? Com o avanço da maldade, com o dia de amanhã e tantas outras preocupações. Mas Paulo, que está aqui
na prisão, então que até poderia estar preocupado, poderia estar ansioso, pensando, meu Deus, o que vai dar tudo isso aqui, serei condenado à morte, não serei condenado, vou conseguir sair dessa. Ele demonstra que tem esperança de sair, na carta toda, né? Mas ao mesmo tempo se coloca de uma forma que despreocupada, dizendo, minha vida está nas mãos de Deus, né? Então, Paulo, que, vamos dizer assim, até poderia estar preocupado, porque estava preso numa situação muito difícil, inspirado por Deus, nos diz que não devemos andar ansiosos por nada, por coisa alguma, como diz aí esse texto. Meus amigos, refletindo então nesta afirmação de Paulo, ou nesta exortação de Paulo, eu creio que ele nos chama a não ficarmos ansiosos, pelo menos por 3 motivos. O primeiro motivo que eu percebo que está implícito aqui é porque ficar ansioso não nos ajuda em nada. A ansiedade não modifica nenhuma situação para melhor, ou seja, ela não soluciona os nossos problemas. Ficar ansioso não adianta, porque ela não funciona em favor da solução do problema. Em segundo lugar, porque ficar ansioso só nos atrapalha. Então, além de não nos ajudar, ela nos atrapalha. Por quê? Porque quando estamos ansiosos, nós não refletimos direito. Nós ficamos confusos e aí nós ficamos em desvantagem, então, para resolver as situações difíceis. Por isso que muitas vezes é interessante até tirar uma soneca antes de tomar grandes decisões. Ficar tranquilo, descansar, esfriar a cabeça, como alguns dizem. E em terceiro lugar, eu creio que é a mais que mais deve preocupar os cristãos, é porque ficar ansioso demonstra a nossa falta de fé, ainda que momentânea. Ficar ansioso é como que estar dizendo, isto aqui, ou eu estou vendo essa situação de forma tão grave, mas tão grave, que nem mesmo Deus pode resolver. Na verdade, fé e ansiedade não combinam, pois a presença de uma imediatamente coloca a outra de lado. Não dá. Onde entra a fé, foge a ansiedade. Onde entra a ansiedade, desaparece a fé. Então, meu amigo, meu irmão, diga não à ansiedade, porque ela não nos ajuda, ao contrário, atrapalha e mostra ainda a nossa falta de fé.